Pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Em nome de Jesus, nós vamos meditar na palavra. Que o Deus grandão te dê a paz. Vamos comer agora a comida que o diabo não come. É a poderosa palavra de Deus. Livro de Números, capítulo de número 13. E eu quero ler apenas 2 versículos para nossa meditação, que é os versículos de número 18 e 19, que diz assim a palavra de Deus. E observem como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se em tenda ou em fortaleza. Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada nos traz uma palavra que fala a respeito dos 12 espias. Quando a Bíblia Sagrada revela que falou o Senhor a Moisés dizendo: envia homens à terra de Canaã para o reconhecimento, a qual eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Observe o que Deus fala com Moisés. Deus manda Moisés agora enviar à terra de Canaã homens para que eles viessem fazer o reconhecimento a qual havia uma promessa de Deus de dar aos filhos de Israel. E ele agora diz que de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. A Bíblia Sagrada diz no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 1, versículo de número 25, a palavra de Deus diz que de fato declara que estes príncipes tinham exigido isto, e a Bíblia diz que o Senhor concordou, permitindo-lhe fazer tal coisa, porque eles precisavam dar uma busca na terra, quando o Senhor já lhe havia dito que havia na mesma. Então o Senhor já tinha falado que havia na terra, foi uma promessa dele. E Deus agora fala com Moisés para enviar homens para observar, para ver a terra de perto. A história também nos revela que eles também estavam cometendo um terrível pecado da incredulidade. O povo não estava crendo naquilo que Deus tinha falado. E a incredulidade, não existe dúvida no que estou dizendo, a incredulidade não deixa de ser um pecado, porque a incredulidade é um pecado, não é? Ou seja, eles viviam questionando, eles estavam pecando por questionarem ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, que isto lhe custaria muito. A incredulidade
o questionamento que eles estavam fazendo, isso aí, a história nos revela, irmão, que esses questionamentos deles, eles questionaram, e isso lhe custaria muito. Nós temos que ter cuidado para não estar questionando, para não ser incrédulo naquilo que Deus fala conosco, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Então eles questionaram, eles foram incrédulos naquilo que Deus tinha falado para eles. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 13 de Números, versículo 3, que Moisés o enviou do deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor, e todos aqueles varões eram homens principais dos filhos de Israel. E aí a Bíblia Sagrada relata o nome deles, em número de 12 espias, aonde a história nos revela o nome de cada um deles. Fala também no nome dos pais dele, mas dá um destaque ao nome deles, as tribos que eles eram. A Bíblia Sagrada diz que da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefone; da tribo de Isacar, Jeiel, filho de José. E ele foi relatando o nome de cada um desses que foram espiar a terra. Da tribo de Efraim, Oséias, que é Josué, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu. E ele vai relatando, irmão, a cada um que foram escolhidos de cada uma tribo. Da tribo de Zebulun, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, e da tribo de Manassés, Gade, que era o filho de Suzi. E ele vai dizendo da tribo de Damiel, filho de Gamaliel, ou Gamali. Então, a história nos revela que foram 12 homens que foram escolhidos e enviados. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. Diz a história que Oséias, filho de Num, Moisés pôs o nome de Josué, significa ajuda ou salvação. E a Bíblia diz que foi mudado para Josué, que significa Salvador, conforme está escrito na Bíblia Sagrada. E o fato do nosso Salvador receber o mesmo nome, porque ele era o nosso Salvador, diz que julgou uma aureola de glória em torno disto, o qual não podemos ignorar pela divina providência. E agora Oséias se torna Josué. É um mistério grande. Eu sei que os 12 foram enviados para a terra, mas eles foram enviados exatamente para saber o que tinha lá. O que tinha nessa terra, vai para lá. Vai ver o que tem. Deus já prometeu e prometeu que vai nos dar. Então a incredulidade deles fez também com que eles fossem, porque eles queriam saber o que tinha na terra. E Deus criou uma situação, enviou eles para eles ver o que tinha na terra. A história nos revela no capítulo de número 13, versículo 17, que enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E Moisés disse para eles, sabe o que? Moisés disse a eles: saibam por aqui para que o sul e subam a montanha. Ele disse: quando vocês chegarem lá, observem como é a terra e o povo que nela habita. Nós precisamos saber como é a terra.
nós também precisamos saber quem é que habita nela. Tá vendo, irmão? Nós temos que saber, irmão, como é a terra e quem habita nela. Às vezes estamos em uma terra e nós não sabemos como é a terra, nós não sabemos quem habita nela. Nós temos que saber onde nós estamos pisando e nós temos que saber quem é que pisa ali também. Nós temos que observar todas essas coisas para nós não pagarmos preço. Às vezes estamos pisando em uma terra que alguém também pisa. Meu Deus! Um dia eu tive a coragem, alguém me critica, alguém não entende, mas tudo bem. Um dia eu tive a ousadia do Deus grandão. E eu cheguei a dizer um dia para um certo pastor assim: ô pastor, lá vem o senhor arrumando problema, né? Não, não é arrumando problema não, é a realidade. Eu cheguei a dizer para um certo pastor assim: o púlpito que você, se eu tiver no púlpito e você chegar, eu desço, rapaz. Ô pastor, isso é ignorância, não. Eu tenho que saber onde eu estou pisando, quem é que está pisando também. Tem que ter cuidado. A palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais. Nós temos que ter cuidado para não se envolver em tais coisas. Nós temos que ter cuidado para não arrumar problema. Nós temos que ter cuidado para não sofrer consequências. Nós temos que ter cuidado para não cair em armadilha. Nós temos que ter cuidado para não ser prejudicado. E tem que ter cuidado, eu disse. O púlpito que eu tiver e você chegar, eu desço. É desse jeito aí. Uns entendem, outros não entendem. Pastor, isso não existe, isso é ignorância. Não, entenda do jeito que você quiser. Mas essa é a realidade. O Senhor disse isso mesmo, disse. E o Senhor faço, já fiz. Já, pastor, já. O sangue de Cristo tem poder, viu? Verdade. Fiz. Então, ele queria saber, que é importante saber, conforme está escrito capítulo 13 de Números, versículo 18. E observem como é a terra e o povo que nela habita. Nós temos que observar como é a terra e quem habita na terra. Quem é que está na terra? Quem é que vive na terra? Quem é que mora na terra? Quem é que pisa na terra? Tem que ter cuidado. E a intenção dele aqui foi saber se o povo se era um povo forte ou um povo fraco, um povo débil, sabe? Um povo debilitado, um povo fraco. Débil é debilitado, claro, é a Bíblia que diz, tá? Algumas versões falam débil, outras falam fracos. Então aqui existe uma preocupação da parte dele, por que não dizer que ele queria saber quem era o povo que estava na terra. Ó, irmão, tem que saber quem é que habita, como é a terra e quem é que habita nela. Se é um povo fraco ou se é um povo forte. Por que ele procurou saber se era um povo fraco ou um povo forte? Porque uma coisa é você lidar com um povo forte, outra coisa é você lidar com um povo fraco. Claro que ele estava indo para tomar. Mas olha, irmão, se for para falar de fraqueza, aí a gente abrange fraqueza tanto espiritualmente como materialmente. Existem pessoas que são fortes, existe. Espiritualmente é uma pessoa forte, resistente, que aguenta, que suporta. Sabe, suporta as artimanhas, suporta as investidas, suporta as calúnias, suporta as setas malignas. Mas tem pessoas que são fracas. Nós temos que ter cuidado. E uma das piores coisas aqui foi materialmente, não foi espiritualmente. Pessoas, quando ele procurou saber se eram pessoas fortes ou fracas, eram pessoas materialmente falando, se eram pessoas fortes ou fracas. Deu para entender? Materialmente forte, que eu estou dizendo, é se tinha muitas armas, muitas espadas, se eles tinham sentinelas, se eles eram bem preparados, a cidade estava guardada por eles, soldados por todo canto. Ele queria saber isso, né? Então, a intenção dele saber se era forte ou fraca foi nesse sentido.
Aí agora, como a palavra é espada de dois gumes, eu quero aqui que você entenda que existe também pessoas fracas espiritual e existe pessoas fortes espiritual. O Deus grandão me deu a oportunidade, inúmeras oportunidades eu posso dizer, de pisar em terra aonde lá camandou delergue minchofá, demi que me camantou até a torco, me camantou, ribidi que me camanchofá. O Senhor me deu a honra de pisar em terra que tinha pessoas fortes. Mas o Senhor também me deu a honra de pisar em lugar, em terra de pessoas fracas. Sério, pastor? Sério? Às vezes nós estamos em uma terra que tem pessoas fracas. Espiritualmente, tá? E materialmente também. Mas eu estou falando aqui no lado espiritual. Pessoas fracas espiritualmente. Uma das piores coisas na vida que nós se deparamos é com pessoas fracas espiritual. É quando você chega em uma obra e você se depara com crentes fracos, espiritualmente falando. Um crente fraco espiritual é uma das piores coisas que já me deparei na minha caminhada. É quando você se depara com pastores fracos. Eita, pastor, alivia aí, aliviar nada, é desse jeito aqui, não tem boquinha não. Pastores fracos, obreiros fracos, homens fracos, igreja fraca. Meu Deus, tem ou não tem? Tem. Pessoas fracas, irmão. É um ambiente de trabalho, no trabalho secular, na sua vida profissional. Quando você chega como crente em um ambiente que você se depara com pessoas fracas, é muito perigoso. O risco de você ser prejudicado e atingido é muito grande. O risco de você ser ferido é muito grande. Por quê? Porque são pessoas fracas. E lidar com pessoas fracas, irmão, é muito difícil. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter uma cautela, você tem que ter uma estrutura muito boa, sabe? Você tem que ter uma estrutura abençoada, que é para você administrar a situação. Porque se você não tiver uma estrutura conforme a vontade de Deus, irmão, você termina se prejudicando. E eu já me deparei com pessoas fracas, pessoas que demonstravam ser forte, demonstravam tanta coisa, e quando a gente vai ver, as pessoas fracas, elas começam a colocar para fora aquilo que elas têm dentro dela. Meu Deus do céu, que palavra boa, eu gosto dessa palavra. Tem glória por aí ainda? Tem. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, e quem não tem nada não dá nada. Eu não sei com quem você tem se deparado, mas se deparar com pessoas fracas espiritualmente é a pior coisa que já me deparei na minha vida. Pessoas fracas, pessoas que demonstram ser forte, mas na verdade são fracas. E pode ter certeza que a maioria das pessoas, acreditem nisso, por mais que esbanje, por mais que ostente mostrar ser forte, mas não é. Se deparar com crentes, pessoas fracas, é a pior coisa na terra que você se depara. Pessoas fracas, meu Deus do céu. Pessoas fracas que vivem demonstrando ser forte. Eu já me deparei com isso, sabe, irmão? Pessoas que querem demonstrar ser forte espiritualmente, mas não é. É muito fraca. Eu já me deparei com tanta coisa, irmão. Eu já me deparei com tanta coisa, você não tem noção. Ah, você não tem noção. Eu me lembro, eu não vou citar nome por conta do pouquinho da ética que eu tenho. E eu já orei a Deus, eu digo, Deus, tira esse pouquinho de ética que eu tenho, que ele não está me ajudando muito não, viu? Pode tirar esse pouquinho que eu tenho que falar tudo que o Senhor manda. Tira esse pouquinho de ética que eu tenho para eu abrir a boca com mais força. Irmão, mas eu ainda tenho esse pouquinho, Deus está deixando. Não, meu filho, deixa esse pouquinho aí, que lhe ajuda. Mas eu já orei a Deus, assim como Paulo um dia disse, Senhor, esse espinho aqui na minha carne. Não, Paulo, é porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu não vou tirar o espinho da tua carne, não. Deixa aí que isso vai te ajudar. Sabe?
Então, meus irmãos, eu já orei, Deus, tira esse pouquinho de ética que eu tenho, mas eu já me deparei com tanta coisa que você não tem noção. Meu Deus do céu. Ó, irmão, se você não estiver forte espiritualmente, por isso que eu lhe ensino a você se alimentar da palavra para se fortalecer. Mas eu já me deparei com tanta coisa na minha caminhada. Na verdade, diante do que já passei, era para estar desviado, sabe? Era porque não é fácil não, irmão, é muita coisa, você tá brincando, né? Ah, meus irmãos, se eu for contar aqui a história pelo pé da letra, é muita coisa para contar. Mas nós temos que ser forte. O crente fraco espiritual, você só é bom para ele enquanto você o ajudar. Mas quando você parar de ajudar, você para ele não presta, você se torna, sabe, tanta coisa na boca dele. Você que está aí, eu não sei o que estão dizendo que tu és. Eu não sei qual é o comentário de alguém a teu respeito, mas entenda, deixa eu te explicar direitinho dentro da palavra. Pessoas fracas. Pessoas fracas. Geralmente quem se levanta contra você dentro de obra são pessoas fracas. Ah, eu já me deparei com muita coisa, eu chego a ficar com a língua coçando para falar. Pelo pé, dizer tudo mesmo assim no ar, sabe? Mas aí eu me controlo, Deus grandão me controla de uma maneira que vocês não têm noção. O quanto Deus grandão me controla, e que seria importante eu implementar essa palavra aqui com essas experiências que já tive na vida. Muita coisa já me aconteceu. Mas eu sei o que é isso, é porque me deparei com crentes fracos, ou pessoas fracas espiritualmente. Quero que você entenda que nem todo mundo tem a estrutura espiritual que você tem. Nem todo mundo serve a Deus como você serve. Nem todo mundo busca a Deus como você busca. Você tem que entender que nem todo mundo mergulha na presença de Deus como você mergulha. Nem todo mundo ouve essa palavra como você ouve. Nem todo mundo, irmão, se enche como você se enche. Nem todo mundo se abastece dessa palavra como você se abastece. Não é todo mundo. Hora ou outra meu telefone toca. É alguém dizendo assim: pastor Fernando, eu estava ouvindo aqui a mensagem aqui no YouTube, pastor. Aí diz o tema da mensagem. Geralmente eu lembro das mensagens que ministro pelo tema, não é? É o tema que eu consigo me lembrar da mensagem. Às vezes eu tô, aí vem um tema, aí eu digo, meu Deus, como eu tenho esses temas tudo guardado. Às vezes quando surge uma dúvida eu vou ver se eu já ministrei sobre realmente esse tema, né? Quando isso acontece, é o Deus grandão querendo que eu ministre de novo. Ele sabe que eu evito o máximo estar repetindo mensagem. Mas quando o Deus grandão manda, eu não tenho como suportar, ou resistir, ou desobedecer. Eu tenho que obedecer a ele. Então você que está aí, sabe que a maioria das pessoas sofrem porque estão com pessoas fracas na sua caminhada, fracas espiritualmente. Então, pessoas fracas, em vez de ajudar, prejudica. Nunca conte, meu Deus do céu, olha, nunca conte uma história, um sonho que você teve. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo, vaso de Deus. Nunca conte um sonho que você teve a uma pessoa fraca. Nunca conte a uma pessoa fraca que você recebeu uma tal vitória. Eu estou falando de pessoa fraca espiritualmente. Porque o diabo logo colocará uma inveja dentro dela por você. Uma inveja grande. Colocará uma inveja porque você recebeu vitória. Ela não, ela é fraca. Ou ele é fraco, a tendência é isso. Sabe? Um dia um fraco disse assim para mim. Quero acreditar nisso que eu estou dizendo a verdade. A gente identifica o fraco logo de longe assim. Um fraco um dia... ele ficou revoltado comigo, porque ele ligou para mim, mandou um zap para mim, não é um fraco, presta atenção. Ele mandou um zap para mim dizendo: pastor, tô lhe aguardando hoje aqui no culto, venha-se embora e vai ser bênção e tal. Não tinha nem combinado, não tinha nada de agendamento, nada disso. E eu disse assim para o meu Deus,
Deus que me entenda. O fraco, eu disse assim para o fraco, eu digo, meu amado, eu não estou aí no estado de Pernambuco, não, eu estou em outro estado. E ele se revoltou. Ele disse, mas como é que o senhor não me diz que vai viajar? Eu digo, meu Deus do céu, que um perturbado é esse? Ele mandou um áudio dizendo, mas por que o senhor não disse que ia viajar? Não sei o que. Eu digo, meu santo, eu não agendei nada com você não, de estar aí não. Eu não me lembro disso não. Não, e ele, mas a revolta dele não foi porque eu não ia, foi porque eu estava viajando e não disse a ele. Aí quando eu preparei a lapada, eu digo, vou dar uma lapada para ver se ele baixa, se ele se aquieta, procura o lugar dele, né? Eu disse, meu santo, para viajar tem que lhe comunicar, que eu vou viajar para algum lugar. Me diga aí que na próxima eu lhe comunico. Eu tenho que lhe dar a satisfação que eu vou viajar, você é meu líder agora. Pronto, foi um santo remédio. Ele se aquietou, sabe, me bloqueou, depois de uns dias me bloqueou, ficou com raiva. E eu tinha marcado nada, irmão. Mas assim, é pessoas fracas. Pessoas fracas são assim. Elas não se alegram com o teu sucesso, não se alegram com a tua vitória, não se alegra com a bênção que Deus te dá, por isso se levanta, fica com, sabe, com picuinha, com coisa do Satanás mesmo, para vir lhe perturbar. Mas aí você tem que ter a administração, espiritualmente falando, materialmente falando, você tem que se controlar, você tem que se manter. Sabe, irmão, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, mas é cada capeta que se levanta na nossa vida, isso é verdade, e sempre vai se levantar, mas são pessoas fracas. O Senhor me deu essa palavra aqui, irmão, quando eu estava fazendo uma live essa semana, esse final de semana eu estava fazendo uma live, e entrou um certo rapaz na live, falando com as irmãs, e dizendo que queria conhecer as irmãs. Eu digo, meu Deus, o sangue de Cristo tem poder, diga que sim ou não. Se eu digo, não, peraí, como eu tenho a opção de remover, de denunciar, de dar-lhe um spam, aí eu vou logo resolver esse problema. Quando eu entendi, eu digo, mas olha pra aí, capetinha, eu falei no demoninho de manhã, não foi? Foi diabinho, demoninho, foi capetinha, foi de manhã, de noite ele apareceu na live. Eu digo, mas não é o capetinha mesmo, né? Não é o bichinho feio mesmo que vem perturbar? Sabe, irmão? Então, queridos, são pessoas fracas. Geralmente quem lhe perturba pode até mostrar que é forte, mas são pessoas fracas. E você tem que entender, identificar. Quando Moisés enviou os espias, conforme está escrito, capítulo 13, versículo de número 18, ele disse de uma maneira muito direta, e observem como é a terra e o povo que nela habita. Está escrito, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Meu Deus do céu, tá vendo? Essas coisas nós não podemos descartar. Nós temos que identificar se é forte ou se é fraco, se é muito ou se é pouco, tá vendo? Olha lá, se é forte ou se é fraco, se é pouco ou se é muito. Eu não sei com quem você tem se deparado. Pessoas fortes, elas se alegram com a tua vitória. Pessoas fortes, elas estão perto de ti, mesmo na tristeza, na angústia, na dor, na alegria, o tempo todo. Pessoas fortes são assim. E pessoas fracas se revoltam, são ingratas. Irmão, pessoas fracas espiritual é o que mais tem, minha gente. E ele queria saber. Parece que Moisés, ele quando enviou o povo, ele envia o povo agora, mas queria que o povo trouxesse a informação. Quem era que estava lá? Tem que saber, irmão. Tem que saber. Olha, quando geralmente eu vou para uma visita, eu pergunto quem vai estar lá. Não é? Tem que saber quem vai estar lá, tem que saber, porque para não se deparar e ter surpresas desagradáveis. Viu, irmão? Tem que ter muito cuidado. Um convite, é importante saber quem vai estar lá. Porque tem que ter cuidado em todas as coisas, irmão. Observem como é a terra e como é e o povo que nela habita. Você que está aí, você tem observado isso?
Você tem observado, você tem notado, você vem sentindo, você vê com os seus olhos espirituais o fraco, mas eu forte. Quando eu chego nos lugares, quando estou pregando, eu vejo quem está fraco e quem está forte. Eu vejo que o forte está se alegrando comigo, mas eu vejo que o fraco está revoltado com o que eu estou falando. É porque é assim mesmo. Eu já me adaptei, eu já me acostumei, eu já, estou encaliçado sobre isso. O fraco. Quando você vê uma pessoa falando mal de você, essa pessoa é fraca. E pastor, é muito fraca. Cuidado com ela. Mas só uma pessoa, um fraco foi falar do pastor Fernando a você. É fraco. Pastor, se afaste dessa pessoa porque amanhã ela vai falar de você. Pastor, que isso é desse jeito aí, tô te ensinando. Se tu não quiser, aí é contigo, mas eu tô te ensinando. Mas quando você vê um fraco vir falar de Beltrano, de Cicrano, é fraco. Meu Deus do céu. Cadê os crentes que tem glória? Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Deus grandão. O Deus grandão é forte, glória. E o diabo é fraco demais. Para o Deus grandão ele é fraco. Oh, glória! Então, quando eles vão, eles observam a terra, quem estava lá. E a Bíblia Sagrada diz que ele diz também, observe como é a tenda habitada. E como é a terra habitada. Se a terra é boa, se a terra é má, tá vendo? Como são as cidades habitadas, se é em tendas ou em fortaleza, tudo isso é para observar, porque ela vai ser nossa, ela vai vir para nossas mãos, e nós temos que saber onde vamos pisar, quem está lá, o que tem, se é tenda, se é fortaleza, tudo isso. Foram 12 espias, irmão. Então eles tinham que trazer muita informação para Moisés. Tá vendo? E a história nos revela. Ele disse como é o terreno, se é fértil ou fraco, se nela ou nele a árvore ou não. Vai lá ver como é o terreno também. Dá uma olhada lá se é fértil. Olha lá se tem árvore. Está escrito capítulo 13, versículo 20. Como é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há árvore ou não. E vos exorceis e tomai. Ó, pra aí, irmão. Ele querendo saber como é. Se exorceis e tomai do fruto da terra. E a Bíblia diz que o tempo era das primeiras uvas. Ele está dizendo, traz um fruto lá da terra. Se tiver árvore, traz um fruto de lá. Traz um fruto de lá, e nesse tempo era um tempo de uva. Meu Deus, isso é muito forte, viu? Era o tempo de uva. E aí o que acontece? Diz a Bíblia no capítulo 13, versículo de número 21 de Números. E eles subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim. Meu Deus. O deserto de Zim era o limite mais extremo ao sul da terra prometida. A terra é Ob, a Bíblia diz que na entrada de Amate. E subiram pelo lado do sul e vieram até Hebron. A história diz que e ali estavam Aimã, Sesai e Talmai, que era o filho de Anak, o filho de Anak, não é? Diz que é quase certo que estes poderiam ser os gigantes que resultaram da coabitação dos anjos caídos com as mulheres, conforme está escrito no livro de Gálatas, ou no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz que era um plano de Satanás para contaminar a raça humana, por meio da qual Jesus, ele teria que vir, quer dizer, se o homem pudesse ser libertado. Então Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. A história nos revela que chegaram até o vale de Escol, e dali a Bíblia diz que cortaram um ramo da vide
como um cacho de uva, a qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. Moisés, a gente pediu para trazer fruto de lá, se tivesse árvore, se tivesse, traz o fruto. E eles cortaram 2 cachos, está escrito capítulo 13, versículo 23, 2 cachos de uva, a qual um homem sozinho não conseguia trazer, não. Pensa num cacho de uva abençoado, que eles botaram sobre uma vara e 2 homens trouxeram. A terra era boa, irmão. A terra era bênção. A Bíblia diz que era um cacho bastante grande. Meu Deus, 2 homens carregando, hein? Um cacho de uva. E disse que botaram sobre uma vara. E também dos ramos das romãs e dos figos. Eles agora com um cacho de uva. 2 homens carregando. Rapaz, como pode saber? Porque a terra é boa. A terra manda leite e mel. Eram os frutos. Meu Deus. E diz que se achou ali no lugar, no Vale de Escol, esse cacho que dali cortaram os filhos de Israel e voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. Eles passaram 40 dias espiando a terra. Ó, irmão, tem que espiar, tem que olhar. Tem que saber se a terra é boa, tem que saber quem está nela. Viu, irmão? Se você não espiar a terra, você vai sofrer. 40 dias. Dá para muita coisa andar? Dá, claro que dá. 40 dias, irmão, dá para você andar tanto, ver tudo. 40 dias, tem que olhar. As coisas não podem ser assim feitas avulsa, não, de todo jeito, nas pressas, não. Tudo que é feito na agonia, nas pressas, irmão, dá errado. A maioria das coisas, dificilmente se acerta. Isso abrange casamento, emprego, isso abrange mudança de endereço, isso abrange todas as coisas. Tem que observar a terra. Amizade, tem que observar, espiar a terra. Tem que saber se as pessoas, se realmente é uma pessoa forte ou uma pessoa fraca. E a pessoa fraca, ela para prejudicar, para se dar bem, é como vou ali e volto já. Tem que ter cuidado, seja prudente. Eles tiraram um cacho de uva que 2 homens colocaram uma vara no meio do cacho de uva e levaram. Disse, eita, quando chegou, rapaz, que cacho de uva, isso foi de lá da terra. Foi do Vale do Escol. Cacho de uva bonitão, grande. Está escrito, capítulo de número 13, versículo de número 24. Então, essa palavra de hoje, irmão, ela nos traz um ensinamento muito grande para que quando se depararmos com pessoas fracas, nós não venhamos permitir que ela venha nos enfraquecer. Pessoas fracas, você conta um projeto para elas e elas não dão nem aí, sabe? Nem atenção elas dão. Pessoas fracas, elas se acostumam a viver somente com aquilo. Pessoas fracas, elas se conformam com tudo. Com tudo. Sabe? Se conforma com tudo. O diabo se levanta contra ela e não é assim mesmo. Né? Pessoas que o diabo tira o que ela tem, ela diz, não é assim mesmo. Aceita, sabe, de uma forma bem natural, não entende as guerras. O diabo atira uma flecha, uma lança para destruir e Deus dá o livramento. Não é assim mesmo. Não seja uma pessoa fraca. Cuidado com quem você está lidando. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você compartilha suas vitórias. É verdade. Cuidado com quem você caminha na igreja. Cuidado ao lado de quem você senta. É verdade, irmão. Eu preciso de pessoas fortes. Forte, eu não estou falando aqui de pessoas fortes materialmente falando, não, irmão. Viu? Eu preciso de pessoas fortes espiritualmente. Pessoas fortes que têm estabilidade, têm os pés no chão, que têm certeza do que quer, que têm o temor de Deus, que têm a graça de Deus na vida, que está servindo a Deus por amor. Pessoas fortes. Cacho de uva. Quando eles trazem, meu Deus, que é isso aí? Foi de lá do Vale de Escol. Se realmente a terra é boa. Essa terra realmente manda leite e mel. A terra era boa, irmão. Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 13, versículo 26, que e andaram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã.
em Cádiz, e deram a resposta a eles, e toda a congregação lhe mostraram o fruto da terra. Ele chega lá e diz: olha, a terra é boa, mana leite e mel mesmo. A terra é boa. Me deu uma prova que a terra é boa. Os Castilva, traz aí o Castilva, vem pra cá. Quando encosta o Castilva, que mostra, a Bíblia Sagrada diz: e lhe contaram e disseram: nós chegamos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente nela mana leite e mel. Está escrito, capítulo 13, versículo 27 de Números. Realmente mana leite e mel. O negócio lá é bom. Meu Deus do céu. A terra verdadeiramente dela mana leite e mel. E este é o fruto dela. Tá aqui. Traz aí o Castilva. Encosta o Castilva. Quando eles olharam, disseram: rapaz, é sério isso? Um cacho de uva gigante que doido, um homem só não conseguia levar. Só olha aí a prova que a terra é boa. Ó, irmão, enquanto não lhe der uma prova que a terra é boa, cuidado na vida. Às vezes a terra demonstra ser boa. A terra, agora que eu estou falando, é pessoas. Demonstra ser boa, mas o fruto é raquítico. Eita! O fruto é doente. Eita, Deus bom, manda Deus grandão. Demonstra, sabe? Eu já me deparei com pessoas que demonstravam ser uma terra boa. Uma terra que manava leite e mel. Meu Deus do céu. Mas quando vai ver os frutos, sangue de Cristo tem poder. Irmão, fruto doente, fruto com bicho. Eita, pastor, alivia? Não, tem como aliviar não. Tem que saber, irmão, o fruto não presta para nada, vai lhe fazer mal se você comer. E se você levar para dentro de casa, pior ainda, cuidado. Ele diz: traz aí a prova. Eu quero a prova, cadê? Lá é boa, manda leite e mel, manda. O fruto que foi que trouxeram de lá? Esse Castilva aqui, pronto. Eles olharam e disseram: não, nunca vi. Nunca vi, meu Deus do céu. Tem coisas que Deus faz nós vermos o que você nunca viu. Deus faz você ver. Quando mostra o Castilva, ele diz: nossa, essa é a terra, viu? Essa terra mana leite e mel mesmo. Essa terra é boa. Você que está aí, meu Deus, espere a prova. Meu Deus, o fruto tem que ser bom. Se o fruto for mau, se o fruto for doente, raquítico, tenha cuidado. Eles colocaram diante deles, e a Bíblia diz: mas o povo, agora tem uma coisa, tá? A terra é boa, mana leite e mel. A notícia que ele trouxe, quando ele veja se é fraco ou forte, eles trouxeram a notícia. Eles trouxeram a notícia assim. Ele disse: olha aqui, ó, o fruto de lá, essa aqui, a terra é boa. Agora, tem um detalhe aí no negócio. Para nós possuirmos isso aqui, nós temos um problema aí. A terra é boa, mana leite e mel. O lugar lá, ó, meu Jesus do céu. Agora tem uma coisa. Mas o povo que habita naquela terra é forte. Eita, tá vendo? Aí aqui o forte daqui já abrange. Não era um povo fraco não, irmão. O povo que habita nela é forte. Aqui ele tá falando de materialmente falando, tá? Espiritualmente não, que ele servia outros deuses. Mas materialmente, espada, o tamanho dos homens, a estrutura dos homens. Os homens, lá tinha homem gigante, irmão. Era. A Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 13, versículo 28, mas o povo que habita naquela terra é forte. Eita, o fruto tá aí. Agora o povo que habita lá não é um povo fraco, não é um povo forte. E um povo forte. As cidades muito grandes, fortificadas. Também nós vimos ali os filhos de Anak. Que eram os filhos de Anak? Os gigantes. Ele disse: lá tem gigantes, homens grandes lá. A terra é boa, mas tem gigante, tem pessoas fortes na terra. Meu Deus. Eles disseram: os amalequitas habitam na terra do sul também. Os heteus, os jubizeus, os amorreus,
habitam também nas montanhas, os cananeus habitam junto ao mar e à ribeira do Jordão. Meu Deus. Aí a Bíblia diz, irmão, que quando o povo começa a contar, os espias começam a dizer o que tinha na terra. Aí Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Caleb disse, tá bom. Cala a boca aí vocês, cala a boca. O relatório, ele não foi positivo, né? Então Caleb disse, tá bom, calai-vos. Tá na Bíblia Sagrada aqui, ó, capítulo 13, versículo 30. Caleb fez calar o povo diante de Moisés. Tá bom, cala a boca aí. Parou. Ele disse, subamos logo e a possuímos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Meu Deus. Caleb não deixou falar muita coisa, não. Caleb disse, ei, calou, tá bom. Subamos logo. Bora subir logo e vamos tomar a terra. Bora subir logo, porque se deixasse falar tudo, irmão, ia enfraquecer. Disse, não, peraí. Para aí, cala a boca aí. Deixa eu nem terminar tudo. Cala a boca. Bora subir. Não importa, Caleb estava dizendo, sabe o que, irmão? Eita, glória a Jesus. Ele está dizendo, sabe o que? Não importa se tem gigante, quem é que está lá, os filhos de Anak. O que importa é que nós vamos possuí-la. Bora, cala a boca aí. Parou? Meu Deus do céu. Ô pastor, Caleb não foi ignorante, não. Eu estava pensando, escuta aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui no ar, vou dizer no ar. Eu tenho um vizinho, e ontem eu estava comentando com a minha esposa. Eu tenho um bichinho de um vizinho. Feriado, dia de domingo, o bichinho passa o dia todo. Ele bota uns caixas grandes que ele tem lá. E ontem eu estava observando, eu disse, é longe, viu? É longe, pastor, é mais de 100 metros. Mais de 100 metros de onde eu moro. E chega, parece que está dentro de casa, a zoada do rapaz. E eu estava comentando, aí ele senta lá na casa dele, bota duas cadeiras, estica os pés e bota em cima da outra. Eu não vou falar o nome dele, não. E ele fica, mas é a manhã todinha, aí à tarde, entra pela tarde, só escutando lixo. Como é que esse camarada consegue botar tanto lixo pra dentro dele? As músicas do lixo, só lixo. Eu disse, só pra ali, ele fica pensando, o lixo entrando na mente, vai pro coração, passeia no sangue, na veia. Disse, como é que esse homem aguenta, rapaz? Sabe, eu digo, o dia todinho escutando lixo. Eu digo, meu Deus, e ele bota os outros pra escutar também, viu? Bota os outros pra escutar o lixo dele, comer o lixo que ele come. O dia todo começou, eita Jesus, tava um rapaz, daqui a pouco começou. Sabe, escutando o lixo. Eu digo, pra ali que tanto lixo. Bota um lixo, repete o lixo, parece que o lixo é gostoso. Aí bota uma música de lixo, aí começa a comer outro lixo. É lixo o dia todinho. Como é que aquele camarada aguenta, hein? Eu disse a minha mulher, rapaz, desistante. Eu digo, rapaz, como é que esse homem aguenta comer tanto lixo? Como é o dia desse homem, a semana desse homem, como é que começa? É lixo o dia todinho. Oi, filho, pra gostar de lixo. Comedor de lixo. Aquele não é come lixo, é comedor de lixo. É lixo, viu? Eu não vou nem dizer aqui as músicas que toca. E tem música que é só o sangue do cordeiro, viu? Meu Deus, ele repete. Eu digo, quanto lixo que esse infeliz come. Esse aí tem estômago, viu? Mas tem gente assim, irmão, que gosta de comer lixo. Mas é lixo o dia todinho e alto. Liga o teu, de que eu vou disputar com esse capeta, rapaz. Deixa esse cão pra lá com o meu lixo dele só por ali. Fecha as portas. E aí, tu mora, tem um comedor de lixo também, tem? É um come lixo, é som do diabo no dia todo. Olha, irmão, chega a dar uma tristeza quando bate o feriado. Eu digo, pronto, o comedor de lixo não trabalha no feriado também, ele vai tá comendo lixo. É lixo. Sangue de Cristo. Tá me ouvindo, né, comedor de lixo? Eita, pastor, alivia aí, aliviar nada. É o barrote de quina nos lombos, eu dou de um lado, dou do outro. Se não se aquietar, é no doitice que eu vou dar ali, viu? É desse jeito, te liberta desse lixo. Deus tem coisa boa para te dar. Então, queridos, a Bíblia diz que ele diz, calai-vos.
calar. Caleb fez calar o povo e disse: subamos logo, e possuiremos até em herança, a terra em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha para aí. Tiveram lá, olharam a terra, meu Deus do céu. Caleb, tá bom, cala a boca, são fortes, lá não tem gigante, vamos subir logo e vamos possuir. Nós podemos não ter aqui homem gigante que nem ele, mas nós temos o Deus grandão e temos a promessa. Ó, irmão, você pode não ter o que alguém tem, eita, glória a Deus, mas se você tem a promessa, você vai ser vitoriosa. Meu Deus. Um dia uma pessoa ligou para mim pedindo oração, e essa pessoa disse assim, isso é verdadeiro, viu? Uma pessoa ligou para mim pedindo oração, dizendo que tinha uma audiência, estava preocupada com o problema de um trabalho, e eu disse: vem cá, me conta sua história rapidamente. Você está certa? Tô, pastor. Falou tudo verdade. Eu digo: se preocupe não, vá-se embora. Vá na bênção que eu vou estar orando aqui, não fale nada. Mas pastor, nem advogado eu tenho, estou preocupada, vou perder. Vai não, meu irmão, vai-te embora na bênção, vai no óleo, vai dar tudo certo, a vitória de tua causa já está ganha. E ela disse: amém, eu creio, agora é que eu vou. Digo: vá-se embora. E ela disse que entrou calada, saiu calada, e a vitória foi dela. Ela disse: pastor, meu Deus, eu chego a me arrupio. Ela disse assim: pastor, meu Deus, deu tudo certo. Eu disse: deu? E aí o advogado? Ela disse: o advogado não falou nada, porque ele disse: eita, Deus grande. Ela disse assim: oi, pastor, não falou nada, deu tudo certo, porque o advogado lá da empresa disse assim: eu vou falar o quê? Sei nem quem é. Ele disse assim: eu vou falar o quê? Eu não tenho nada que falar não. E disse que o cliente da empresa lá disse: você não vai falar nada disso, eu vou falar o quê? Sei nem quem é esse homem de branco que está aí perto dela, eu vou falar o quê diante dele? Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte, glória a Jesus. Eu sinto a presença de Deus. Eu vou falar o quê? Esse homem de branco está aí perto dela, sei nem quem é ele, bem vestido desse jeito. Foi o Deus grandão que foi com ela e que deu vitória e que fez a obra. E aquela mulher saiu lá saltitando de alegria, por ela ser uma mulher de Deus, sabe, estabilizada, espiritualmente forte. Ela disse: pastor, quando ele disse isso, meus cabelos se arrepiou. Meu Deus do céu. Ela disse: quase que eu falo em mistério, porque eu me controlei, me arrepiei toda, pastor. Eu sei que eu saí de lá de posse de vitória. Então, meus amados, ele disse: não quero saber não quem está lá não. Mas os homens que subiam com ele disseram, que subiram com ele, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Estou terminando já, tá? Capítulo 13, versículo 31. Não, porque é mais forte do que nós. A Bíblia diz que vituperaram um mau relatório da terra que tinha reconhecido entre os filhos de Israel. Tá vendo? Eles trouxeram um mau relatório. Nós temos que ter cuidado, irmão, que tem gente que o relatório é mau. Meu Deus do céu. Temos que ter cuidado o que as pessoas relatam ao teu respeito. Tem que ter cuidado, ó, irmão. Se nós não tivermos cuidado, às vezes o relatório, ele vem, o que se relata é diabólico. Irmão, o diabo é assim. A Bíblia Sagrada diz que vituperaram o relatório, trouxeram um relatório mau. Sabe, um relatório que não era também do jeito que estavam dizendo. A Bíblia Sagrada é que diz, e nós temos que ter cuidado com aquilo que dizem. Meu Deus do céu, estão dizendo o que ao teu respeito? Jesus. Não disseram: não, é mais forte que nós. Sabe, passaram dos limites.
E nós temos que ter cuidado, você tem que ter cuidado com quem passa dos limites, com quem fala, sabe, irmão, o que verdadeiramente, o que fala o que não é verdade, o que fala o que não está vindo de Deus. Meu Deus! A Bíblia Sagrada diz que vituperaram, começaram a falar coisas passando dos limites. Meu Deus! Se você não tiver cuidado, você é prejudicado, sabe? Eles vituperaram, a desaprovação, eles não estavam aprovando a ida, mas eles estiveram lá, não, é mais sorte que nós, bora subir logo. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam dizendo que a terra por onde passamos para espiá-la, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vive no meio dela são homens de grande estrutura. Está escrito capítulo 3, versículo 32. Se a gente for para lá, os homens lá de grande estrutura, não importa. Ele diz no capítulo 3, versículo 33, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos nós, o nosso parecer, como gafanhotos. Ó, pra aí, irmão. Eles se sentiram, é a Bíblia, viu? Que eles se sentiram. Eles eram gigantes e nós éramos gafanhotos. E assim éramos aos olhos deles. Então, eles eram tão grandes, filhos de Anak, o gigante que ali habitava, que nós, meu Deus, aos olhos deles, gafanhotos, pequeno, sabe? Meu Deus, como crente, o que você vê é o que? Gigante na tua frente ou Deus? Gafanhotos ou a grandeza de Deus? Tu se sente como um servo de Deus diante do gigante? Ou como um gafanhoto? Eles disseram diante de somos um gafanhoto. É a Bíblia que diz aqui, ó. Eu gosto da Bíblia. Eu prego a genuína do jeito que ela é. É desse jeito aí. Tá se sentindo o quê diante de alguém? Meu Deus. O que Deus disse que vai te dar, vai te dar. Tu se sente o quê? Não, eu tô numa terra que só tem gigante, eu não vou pra lá, porque lá só tem gigante. E eles trouxeram um mau relatório, tiveram medo. Por isso que nem tudo Deus mostra. Irmão, Deus permitiu que eles tivessem a alegria de ver o que tinha na terra. Disse, a terra é boa, manda leite e mel mesmo. Aqui um castigo, tá aqui a prova. Agora, lá tem muito gigante. E Caleb disse, não, subamos e tomamos a terra. Vamos tomar a terra é nossa. Temos a promessa. Nós não somos gigantes, meu Deus, mas nós temos a promessa. Meu Deus, não é gigante, mas tem promessa. Ei, você que está aí, não é gigante, mas tem promessa. Eita glória. Você não é gigante, mas tem promessa. Oh glória. Você pode não ser forte, mas você tem promessa. Você pode não ter dinheiro, mas você tem promessa. Você pode não ter o que alguém tem, mas você tem o Deus grandão que está com você. Cala a boca. Não coloca dificuldade. Não se sinta um gafanhoto. É a Bíblia que diz, ó, que eles se sentiram gafanhotos diante dos gigantes de Anak. Não, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos, e assim éramos aos olhos dele. Ó, pra aí, irmão. Meu Deus do céu, aos olhos de alguém tu és o quê? Tu se sente que, tu pensa que tu é o que aos olhos de alguém? Muita gente que se rebaixa, que pensa que não é nada. Pastor, não sou nada diante do gigante fulano. Isso é muita coisa, rapaz. Para de se rebaixar.
Para de estar se diminuindo, não te diminui não. Glória ao nome de Jesus. Recebe essa palavra aí, alegra o teu coração. Não fica se diminuindo, não diminui não. Não baixa a cabeça não. Não te sente pior do que alguém não. Meu Deus. Xerebidi me camandiou, delergio, amantou edergio fa. Você que está aí, está se sentindo o quê? Você se sente como eles? Ele disse, éramos nós, ao nosso parecer, como gafanhotos. E assim éramos aos olhos dele. Ele estava se sentindo e dizendo que os gigantes estavam olhando para eles como gafanhoto. Você que está aí, você tem a promessa de Deus? Tem? O grandão está contigo? Está? O grandão quer que tu vá ou quer que tu fique? Se o Deus grandão quer que tu vá, então tu vai. Tu vai possuir ou deixar pra lá? Meu Deus, você vai possuir o que é seu, rapaz. Você vai possuir o que é seu. A Bíblia Sagrada diz que quando eles disseram isso, que lá os homens eram gigantes, eles se sentiam como gafanhotos. Diz que toda a congregação se elevou a voz e gritou. O povo chorou naquela noite. A Bíblia diz, está escrito capítulo 14, que o povo chorou naquela noite. Isso é gigante, lá tem gigante. O relatório foi mau. Quando o relatório é mau, só a graça de Deus, irmão, em vez da obra crescer, ela se acaba, ela diminui, ela sofre consequências terríveis. Meu Deus do céu. Foi um choro, sabe de quê, irmão? Esse choro aqui, eu garanto, isso aqui não é coisa da minha cabeça não, é a Bíblia, é o que eu estudei, é o que eu pesquisei, é o que eu procurei. Esse choro deles aqui foi, sabe de quê? De incredulidade. A Bíblia diz que a história revela que eles se rebelaram, toda a congregação. Está escrito capítulo 14 de Números, versículo 1. Diz que foi um choro de incredulidade. Toda a congregação elevou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Foi choro, viu? Foi choro, mas foi um choro de quê? De incredulidade. Todos os filhos de Israel queixaram contra Moisés, contra Arão, e toda a multidão lhe disse, melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou neste deserto mesmo. Eles se rebelaram, sabe? Eles receberiam exatamente o que disseram. A Bíblia diz que aquela geração inteira morreria no deserto. Tá vendo? Eles, por que nos trouxesse aqui? Isso aí Moisés ouviu várias vezes, irmão. Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cair a espada? E para que nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Meu Deus, diziam uns aos outros, façamos capitões e voltemos para o Egito. Ele está dizendo, bora fazer aqui, bora levantar um capitão que nos leve de volta para o Egito. É a Bíblia que diz, capítulo 14, versículo 4. Meu Deus. O que está te fazendo voltar, parar, recuar, largar o cargo, sair da onde Deus te colocou? É o quê? É o relatório mal de alguém, é? O relatório foi mal, a notícia, Caleb disse, cala a boca aí, menino, tá falando muita besteira. Quem fala muita besteira traz problemas. Quando você dá ouvido a muita besteira, as besteiras de Satanás, aos lixos que vem, você se prejudica. Meu Deus do céu, vou encerrar essa mensagem. Ele disse, não vamos subir não, lá tem gigante. Nós somos gafanhotos diante dos olhos dele. Para aí, irmão. Meu Deus do céu, e o povo se rebelou. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmão, que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos que tinham espiado a terra, rasgaram suas vestes, meu Deus, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra por onde passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos porá nesta terra e nos entregará a terra que emana leite e mel, desde que não sejais rebelde contra o Senhor, nem temer ao povo desta terra,
porquanto são eles nosso pão. O seu amparo se retirou deles, e conosco está o Senhor. Não temas. Irmãos, conosco está o Senhor. Você que está aí, o Senhor está dizendo, conosco está o Senhor. Meu Deus, não tenha medo não. Não se sinta um gafanhoto. Não se sinta pequeno. Não se sinta fraca. Meu Deus, não se sinta sem condições. Eita, Deus grande. Vai recebendo essa palavra aí, vaso. Te alimenta. Tá se sentindo pequena, é? O diabo mandou um recado dizendo que tu não era nada. O gigante tá pensando que vai prevalecer. Meu Deus. Josué rasgou as vestes, Josué e Caleb. Bora-se embora. Bora-se embora. Tá escrito capítulo 14, versículo 9. Agora eu paro, viu? Porque aí vem a ira de Deus contra a multidão que falou em apedrejá-lo com pedras. Aí veio a ira de Deus. Quando Josué e Caleb disse, rasgou as vestes e disse, bora! Meu Deus. Rasgar as vestes aqui tem um propósito de servir, irmão, como símbolo para o povo da situação extrema, como desejo de fazer, sabe? Era um desejo, o desejo bateu de fazê-lo voltar. Disse, não, vai em frente. Vai em frente. Conosco está o Senhor. Meu Deus. Você que está aí, vai em frente. Contigo está Deus. Conosco está o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos está dizendo, vai em frente. Recebe essa resposta de Deus aí. Não para não. Não recua não. Não te sente menor do que alguém não. Não te rebaixa, não. Mas alguém, não. Deus é grande. Os gigantes de Anak, os filhos de Anak, eles são os gafanhotos diante dele. O tema da mensagem de Deus hoje, meu Deus, existem vários temas para colocar. Eu posso botar o tema aqui, não te rebaixe. Meu Deus. Eu posso botar o tema, e conosco está o Senhor. Meu Deus. Eu vou botar esse tema. E conosco está o Senhor. É a Bíblia que diz. Eita glória. E conosco está o Senhor. Contigo está Deus. Eita glória, Jesus. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644